Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite que me fizeram para estar aqui. Para mim é um privilégio estar com vocês participando nesse momento, né? E quero também cumprimentar o nosso amigo Daniel, né? Não sei como é que foi que vocês me descobriram, mas acredito que foi através dele, né? Nós tivemos o privilégio de participar com ele lá em Glória do Oeste. Então, foi uma experiência muito legal e é um prazer estar com vocês, né? Vamos, então, fazer mais uma oração, nunca é demais, né? Então, vamos orar, muita oração, muito poder. Vamos fazer mais uma prece. Nosso Pai, nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nossa gratidão pelo teu grande amor e pela forma maravilhosa que tem conduzido a nossa vida. Nesse momento, rogamos a unção do teu Espírito sobre mim, sobre cada irmão que está participando desse momento, ó Deus. Que o Senhor conceda-nos o teu Espírito Santo, ó Deus, como chuva serôdia caindo sobre nós. E assim, Senhor Deus, prepara-nos para nos encontrarmos com o Senhor e podermos também participar da preparação de outras pessoas. Portanto, agora fale ao nosso coração. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero parabenizá-los por essa iniciativa de estar buscando o Senhor na primeira hora de cada manhã, buscando o revivamento, a reforma, a chuva serôdia. É o momento de realmente buscarmos o preparo ideal para esse grande momento que estamos vivendo, o desfecho desse conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Eu quero convidá-los para abrir a palavra de Deus neste momento, lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, onde nós lemos o seguinte: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o Rei dos Céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era o gafanhoto e mel silvestre. Então saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Até aí, nós vemos que Jesus, ele tomou todas as providências, não é? Antes da sua primeira vinda, Deus tomou todas as providências, fez todos os preparos necessários, convidando o seu povo, a nação israelita, enviando profetas e mais profetas, com a promessa maravilhosa da vinda do Messias, trazendo a salvação. Deus se preocupou com cada detalhe, prometeu enviar um mensageiro que preparasse o caminho para que, quando o Messias chegasse, eles não fossem pegos de surpresa, não é? Mas estivessem preparados para recebê-los de braços abertos. Mas, infelizmente, nós sabemos que essa não foi a realidade, né? Nós vemos, por exemplo, lá em Isaías capítulo 40, vamos ver essa promessa aí que Jesus fez aí para o seu povo, o povo de Israel. Isaías 40, capítulo de 1 a 5. Isaías 40, de 1 a 5. Diz aqui a palavra de Deus, Isaías 40, de 1 a 5. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados.
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. E diz aqui, todo vale será aterrado, nivelados, todos os montes e oiteiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará em toda a carne, haverá, pois a boca do Senhor o disse. Aí nós vemos a profecia, e o nosso texto-chave ali é o cumprimento dessa promessa. Nós vemos que João Batista, ele cumpriu fielmente a sua missão, não é? Ele veio para preparar o caminho, como acontecia com os reis de Israel, os imperadores, antes deles visitar uma região, eles enviavam uma comitiva para preparar o terreno, a estrada, não é? Aplanar, deixar tudo certo, para que quando o imperador, o rei, ele fosse, tudo estivesse da melhor forma possível, ele pudesse chegar ao seu destino tranquilamente. Assim também Jesus, ele mandou preparar o caminho. João Batista foi e pregou essa mensagem maravilhosa, arrependei-vos, né? Nós vemos uma outra passagem importante lá no livro de Malaquias capítulo 4. Vamos também ver essa passagem, Malaquias capítulo 4, finalzinho aí do Antigo Testamento, Malaquias 4, onde, mais uma vez aqui, é feito a promessa, a profecia. Diz, olha aqui, eis que vos enviarei o profeta Elias, capítulo 4, verso 5, não é? Capítulo 4, verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E diz aqui, e ele converterá o coração dos pais ao filho, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós vemos que essa era, então, a missão de João Batista, preparar os corações, né? Tanto dos pais contra os filhos, dos filhos contra os pais, né? Preparar direitinho para que, quando o Senhor viesse, eles estivessem preparados de fato. Mas nós sabemos que essa é algo que nós precisamos também agora. Que o profeta Elias venha e prepare o caminho. A tônica da mensagem de João Batista, né, era justamente ali, conforme nós vimos ali, no capítulo 3 de Mateus, o verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Como eu já disse, João Batista cumpriu fielmente a sua missão. Ele teve o privilégio de apresentar o Senhor Jesus à sua nação, aos israelitas, não é? Quando ele viu Jesus vindo em sua direção, ele agora apresentou, não é? Apontando para Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que privilégio maravilhoso, né? Ele apresentando ali. Então, os israelitas não poderiam ter nenhuma dúvida de que Jesus, aquele que estava ali diante deles, era de fato o Messias. João Batista enalteceu o Senhor Jesus, colocou ele de fato lá na cruz. Eles poderiam então reconhecer que aquele era o Messias. Mas nós sabemos que quando Jesus veio, eles não estavam preparados. A palavra de Deus diz aqui em João capítulo 1, verso 11, diz que ele veio para que era seus, mas os seus não receberam. Nós sabemos que a palavra diz, mas aqueles que o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós vemos que como nação, eles falharam redondamente, não aceitaram o Senhor Jesus como o seu Salvador, como o Messias, mas individualmente eles
muitos deles receberam, né? E tiveram o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Agora, por ocasião da segunda vinda de Jesus, nós sabemos que, como igreja, como povo de Deus, a palavra de Deus, lá em Apocalipse, apresenta a igreja como vitoriosa. Mas nós corremos o risco de falhar como indivíduos, não é? Como indivíduo podemos falhar. Mas o Senhor está nos advertindo, está nos convidando para que possamos estar preparados, fazer todo o possível para estar preparados. O próprio Senhor Jesus, a mensagem dele foi também acompanhando ali a mensagem de João Batista. Por exemplo, nós vemos ali em Mateus capítulo 4, um pouquinho adiante, capítulo 4, verso 17, diz aqui a palavra de Deus: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, né? O Senhor Jesus deu orientação para os seus discípulos para que permanecessem ali em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E no Pentecoste nós conhecemos a história, quando o Espírito Santo desceu sobre eles de forma maravilhosa, e eles agora começaram a falar em outras línguas das maravilhas de Deus, e se aglomerou aquela grande multidão, e agora Pedro se levantou e fez aquele discurso, o seu discurso, chamando aquelas pessoas para o arrependimento. E agora, eles caindo em si, disseram para Pedro: e agora, irmãos, que faremos? E Pedro disse: olha, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus, e recebereis o poder do Espírito Santo. Então, nós vemos que essa também foi a tônica da mensagem dos apóstolos. Aí, depois, os discípulos, todos os discípulos, inclusive Paulo, pregou a mesma mensagem, preparando aquele povo para receber o Senhor Jesus, não é? Nós vemos que não importa quão profundo tenhamos ido no pecado, Jesus, com o seu sangue precioso derramado naquela cruz, o seu sangue, ele é todo suficiente para nos purificar de toda injustiça, né? Nos perdoar os pecados, né? Vemos, por exemplo, um exemplo ali lá no livro de Isaías. Isaías apresenta uma pessoa ali que parece que tinha ido nas profundidades do pecado, nas últimas consequências, aliás, em Segundo Crônicas, capítulo 33, fala a história ali de Manassés, né? Capítulo 33, a partir do verso 1, conta a história de Manassés. Diz aqui: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Diz aqui a palavra de Deus: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez fortes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porei o meu nome para sempre. Também edificou ali altares a todo o exército do céu, nos 2 atos da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de quem Deus disse a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais
o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenho cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém de maneira que foram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, nós vemos que Manassés foi ao fundo do poço, fez tudo que Deus tinha advertido que eles não fizessem, Manassés fez. Mas, mesmo assim, nós vemos que Deus permitiu que seus inimigos os levassem cativos, né, para a Babilônia. E agora aqui no verso, a partir do verso 10, diz, falou-se a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Nós vemos que nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que é longânimo. E se nós nos arrependermos, buscá-lo de todo o nosso coração, assim como ele perdoou Manassés e o restituiu novamente ao seu reino, ele também nos perdoará e nos concederá que nós reinaremos com ele para toda a eternidade. E é isso que ele quer fazer conosco, né? Nós sabemos que a tradição diz que Isaías, ele foi o profeta ali na época do rei Manassés. E a tradição diz que Manassés mandou que colocassem Isaías dentro de um tronco de árvore oca e o cerrou pelo meio. Eu fico imaginando agora quando Isaías estiver passeando com Jesus ali lá nos céus, né? E ele se deparar com Manassés. E ele perguntar, mas o que esse camarada está fazendo? Isso aí é um ímpio, né? Isso aí é um transgressor da lei de Deus. Ele não pode estar aqui. Mas Jesus dirá para ele, olha, ele se arrependeu. Ele transformou a sua vida, teve a sua vida transformada, ele tem o direito de estar aqui. E assim também acontecerá com todos aqueles que aproveitarem a oportunidade que Deus nos dá de nos arrependermos, de buscá-lo de todo o nosso coração. E agora, a pergunta que está diante de nós é qual é o tempo de arrependimento? Será que foi por ocasião do ministério de João Batista? Será que foi durante o ministério de Jesus? Será que foi durante o ministério dos apóstolos? Quem sabe durante o ministério de Paulo? Será que foi na época do rei Manassés? A palavra de Deus, ela não responde, né? Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, vamos abrir a palavra de Deus ali. Hebreus, capítulo 4, e o verso... Capítulo 4, verso 7. Ela nos responde ali. Capítulo 4, verso 7. Diz aqui, de novo, determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, nós vemos que hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Não podemos deixar para depois. Amanhã pode ser tarde demais. Cada geração tem o seu tempo. Mas para nós, a única coisa que temos é o dia de hoje, é o tempo presente.
E é por isso que nós temos que aproveitar esse momento. E é isso que o Senhor está nos convidando a fazer. Nos arrepender, porque esse é o momento adequado. Em primeiro lugar, para recebermos a chuva serôdia, o refrigério da presença do Espírito Santo em nossa vida, que tanto precisamos. E depois, então, para nos levantarmos como um só povo, para darmos o alto clamor. O último convite de misericórdia a este mundo que está envolto em pecados. Né? Precisamos dar a trombeta, o sonido certo, como diz lá em Apocalipse, capítulo 18, verso 1. É o momento de nos levantarmos para nos prepararmos e prepararmos um povo para nos encontrarmos com o nosso Deus. Então, esse é o momento. Eu gostaria de concluir contando uma história, uma experiência que o meu pai ele vivenciou, né? Meu pai, Luiz Gonzaga, ele era um garimpeiro ali na região do sul do Pará. E uma ocasião ele foi visitar-nos lá em Santarém, e ele chegou ali, e ele estava passeando ali na cidade de Santarém, as ruas de Santarém, quando ele recebeu uma pancada nas costas, e ele se virou para ver o que era, e ele não viu nada, não pensava que era uma pedra que tinha o atingido nas costas, mas ele virou-se e não viu nada. E ficou aquele local dolorido, e ele continuou a sua caminhada, na sua jornada, seu passeio, e aquela dor foi se intensificando. Depois, ela saiu das costas, passou ali para o abdômen, e ele começou a doer ali, depois foi acometido de uma diarreia, e ele começou também a inchar as pernas, os pés, não é? E ele procurou um médico e foi medicado, mas ele não melhorava. Foi cada vez piorando mais, não é? Até que os amigos o aconselharam a buscar uma curandeira, disse que tinha uma curandeira ali próximo, e ele, então, ele não acreditava em nada, mas como os amigos insistiram, ele procurou, então, aquela curandeira. E diz ele que a curandeira recebeu ali, e através de um pano, não sei como é que funciona essa prática, não é? Mas diz que através de um pano branco ali, ela mostrou o rosto de uma mulher. E ele reconheceu aquele rosto, disse que era de uma mulher que ele convivia maritalmente com ela lá no garimpo, e quando ele quis vir ali para Santarém, ela queria vir junto, mas ele não quis trazê-la. E ela prometeu para ela: olha, você não vai me levar, mas você vai me pagar. E ela diz: olha, a curandeira disse para ele, ela de fato fez um feitiço para você, mas fique tranquilo que eu vou resolver esse problema. E fez uma lista ali de algumas coisas que ele devia providenciar e trazer para que ela pudesse fazer ali o trabalho, né? Mas nesse inteirinho que ele estava ali, juntando ali as coisas que ela relaciona ali na lista, veio um tio, irmão dele, um tio meu que morava em Belém na época, né? Tio Edgar, e visitar ali a família, e encontrou meu pai naquela condição. E então fez o convite para que ele fosse com ele para Belém, porque lá tem mais recursos, né? E ele aceitou e foi com meu pai ali para Belém. E ao chegar lá em Belém, como a esposa do meu tio, a tia Antonildes, ela era adventista, né? O sétimo dia, ela sugeriu que então ele fosse hospitalizado no Hospital Belém, no Hospital Adventista ali de Belém, que existe até hoje. Então, ele foi hospitalizado ali no Hospital Belém. E ali ele passou muitos meses ali, né? Entrava e saía, e passou em torno de 8 meses hospitalizado. E ali
o tratamento dos médicos, dos enfermeiros, né? Foi cativando ali o meu pai. E eles, a música ambiente ali, é uma música muito agradável, né? E eles ofereceram um estudo bíblico para meu pai. Meu pai não acreditava em nada, como eu já disse, né? Eu digo que ele não era ateu, ele era à toa, porque ele não tinha crença nenhuma, não acreditava em nada. Mas, simplesmente por educação, para ser simpático com aqueles médicos, com aqueles enfermeiros, ele aceitou o estudo bíblico e começou a estudar a Bíblia. E, ao estudar, o Espírito Santo foi trabalhando no coração de meu pai. E ele reconheceu que era um pecador. E ele se arrependeu dos seus maus caminhos. Aceitou Jesus como seu Salvador, como Senhor de sua vida. E ali mesmo no Hospital Belém, ele foi batizado. E o meu grande sonho é ter um reencontro com meu pai na manhã da ressurreição. E ter abraçá-lo, porque ele aproveitou aquela oportunidade que o Senhor concedeu. Nós vemos que o Senhor, ele prepara. O inimigo queria prendê-lo com relação àquele erro da feitiçaria. Mas eu digo que o tiro saiu pela culatra, não é? Foi aquilo que Deus utilizou para conduzi-lo à verdade, conduzi-lo ali aos pés de Cristo, né? E assim acontece conosco, meus irmãos. Deus, ele usa de todos os meios, né? Para conduzir-nos à verdade, conduzir-nos aos pés de Cristo, para nos darmos a oportunidade de conhecermos o plano maravilhoso de salvação que o Senhor, ele tem idealizado para nós. Portanto, esse é o momento oportuno, o nosso momento de nos arrependermos, de consagrarmos a nossa vida. Nós sabemos que Ellen White diz que o Espírito Santo é a nossa maior necessidade e buscá-lo deve ser a nossa prioridade número 1. Nós temos que buscá-lo. Por isso eu, mais uma vez, quero parabenizá-los por essa iniciativa de estar buscando ao Senhor, e vocês estão se preparando ali para receber a chuva serôdia. Eu, agora, no início do ano, eu tive uma experiência muito significativa. Eu fui convidado para participar de uma programação de busca do Espírito Santo, busca da chuva serôdia. E aqui mesmo no Mato Grosso, ali no município de Jaciara, e ali, na meia natureza, no campo, tinha muitas pessoas ali, uma grande quantidade de pessoas buscando. Nós passamos 5 dias ali buscando o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, orando, buscando. E eu fiquei impressionado, porque eu pensei que ali ia ter só gente de mais idades, né? Mas a surpresa minha foi muito grande, que tinha muitos jovens, e jovens ali com sede de Deus, buscando o Senhor. Nós percebemos que Deus está levantando homens e mulheres como vocês, que estão buscando ao Senhor, estão se preparando. Deus está levantando essas pessoas para que possamos receber o Espírito Santo. Portanto, eu quero incentivá-los a continuar no jejum de Daniel, buscar cada vez mais e orar não só por nós mesmos, mas orar pela igreja. A igreja está no estado laodiceano, não está preparada. Mas o Senhor fez a promessa de que ele repreende todos quanto ama. Ele fez o convite para esta igreja de Laodiceia, para que ela se arrependa e compre ouro provado no fogo, compre colírio para que veja o discernimento do Espírito Santo e também
vestimentas para que possa vestir, né, que simboliza a justiça de Cristo. Então, nós vemos que essa é a nossa grande necessidade, nós devemos buscá-lo com todas as nossas forças. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Assim como o sedento, não é? Que ele anseia por água, quando está ali perdido no deserto, não é? Assim também nós devemos buscar a presença do Senhor, não é? O refrigério da presença do Espírito Santo em nossa vida, com todas as nossas forças, com toda a sede. Devemos buscá-lo e ele vai deixar se encontrar. Essa é a sua promessa. Portanto, meus irmãos, meus queridos, vamos reforçar a nossa disposição de buscar o Senhor na primeira hora de cada manhã. Eu quero aproveitar para pedir a oração. Hoje é um dia muito especial aqui na nossa cidade. Nós estaremos recebendo o quarteto Arautos do Rei. É uma caravana da esperança, e agora, às 19h30, eles estarão se apresentando aqui na cidade, e vamos ter um grande batismo. Só que do nosso distrito são mais de 20 pessoas que estarão selando a vida com Cristo. Eu quero que os irmãos orem para que Deus abençoe. Com certeza ali terá muitas pessoas que ainda não tiveram o privilégio de aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. Pessoas que nós convidamos, a igreja convidou, vão estar ali. E quero que vocês orem para que, de fato, o inimigo não os impeça de comparecer ali. Não só comparecer, mas tomar uma decisão. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de aceitarmos ao Senhor Jesus como nosso Salvador. É dia de vitória. Por isso, meus queridos, orem em favor dessa caravana, para que o Espírito de Deus seja derramado ali de forma miraculosa, de forma tremenda. Assim como foi ali no Pentecoste, no início, praticamente, da pregação do Evangelho da Igreja Apostólica, não é? E agora, no final, na terminação dessa obra, assim como foi no princípio ali, que o Espírito Santo desceu de forma poderosa. A promessa de Deus agora para o tempo do fim é que na chuva serôdia, né, o Espírito Santo descerá de forma mais abundante. Os resultados serão maiores, completamente grandiosos, né? E, com certeza, assim como aconteceu no dia de Pentecoste, quando Pedro se levantou ali, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Nós vamos ver outros Pentecostes acontecendo quando nos levantarmos com poder e muita glória, como um só povo, para convidar as pessoas lá no alto clamor, não é? Dando a última mensagem de advertência, a última mensagem de misericórdia, preparando um povo para nos encontrarmos com o Senhor. Com certeza, o Espírito Santo vai nos encher de forma poderosa. Eu tenho dito que eu almejei grandemente participar desse grande momento quando eu estava no ministério. Mas, infelizmente, não foi possível. Mas ainda estou vivo, não é? Estou aqui. Deus tem me dado o privilégio de estar pregando aí, nos preparando aí para essa grande obra. Eu espero que eu participe desse grande momento para que, de fato, se cumpra ali a promessa de Deus para cada um de nós, né? De que o Espírito Santo descerá e nós nos levantaremos preparando uma igreja, preparando um povo para nos encontrarmos com o Senhor. Essa é a nossa grande esperança, de vermos o Senhor voltando em glória e majestade. Estejamos preparados, meus irmãos, para esse grande momento. Será
momento mais espetacular da nossa história, não é? Contemplarmos a presença do Senhor vindo para nos buscar. Mas nós temos que estar não só preparados, mas também a nossa família, os nossos queridos e também aqueles que estão ao nosso redor. Nós não podemos ir sozinhos, nós temos que nos prepararmos para convidar a outros para que tenham esse tremendo privilégio também conosco para viver eternamente na presença do nosso Deus. Portanto, a minha oração é que cada um daqueles que estamos aqui, nesse momento, nós estejamos prontos para recebermos ao Senhor Jesus de braços abertos, para não falharmos como falharam os israelitas no passado. Não? Quando Jesus veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas agora possamos estar com os braços abertos, dizendo: esse é o nosso Deus, a quem aguardamos. E Ele nos salvará. Ele trará o nosso galardão, trará a coroa da justiça que está preparada para cada um de nós, para todos aqueles que amam a sua lei. Que essa seja a tua experiência, meu irmão, que essa seja a minha experiência, a experiência de todos nós e todos os filhos de Deus. Vamos, então, nesse momento, meus queridos, pedir a bênção de Deus. Dobre a sua fronte, vamos orar para que Deus nos conceda essa graça, nos conceda essa experiência, e seja uma experiência de vitória, uma experiência de vitória com Cristo. Dobre a sua fronte. Nosso Deus querido, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, diante da tua augusta presença, reconhecendo a nossa grande necessidade. Queremos te agradecer por essa grande oportunidade que nos dá de nos arrependermos, de buscá-lo de todo o nosso coração. Sabemos que a porta da graça ainda está aberta, Senhor. Esse é o grande momento. Portanto, Senhor, envia sobre os teus filhos, sobre o teu povo, o teu Espírito Santo, Senhor, de forma poderosa, como chuva torrencial, Senhor. Nos inunda por completo, meu Deus, do teu Espírito Santo, para que dessa forma estejamos preparados, Senhor, para nos levantarmos, para ser usados pelo Senhor, para fazermos esse último convite de misericórdia aos teus filhos, Senhor, que ainda estão lá fora. Possamos dizer: sai dela, povo meu, para não incorreres nos seus flagelos, nas suas pragas, meu Pai. Abençoa cada irmã, Senhor, que está neste projeto, Senhor, de jejum de Daniel, que estão aqui presentes, meu Deus. Concede-nos a tua companhia, a tua bênção, que tenham a tua companhia, conforme o Senhor prometeu, que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Concede-nos, Senhor, todo o poder para vivermos a tua presença, para fazermos a tua obra. E que o Senhor venha logo para nos buscar. Não aguentamos mais, Senhor, permanecer neste mundo de trevas, neste mundo de tantas coisas terríveis, Senhor, tantas misérias acontecendo. Mas que o Senhor venha logo para nos buscar, para nos tirar deste mundo e nos levar para o teu reino. E que essa seja a experiência de cada um de nós. Oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. É isso aí, meus irmãos. Amém. Muito obrigado. Amém. Um bom dia a todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Bom dia. Amém. Obrigado pela mensagem, pastor. Que Deus possa abençoar o senhor e a sua família. Amém. Amém. Seja Deus. E é isso, gente. Fiquem atentos lá ao grupo, ore comigo. As instruções estão sendo passadas lá, o nosso desafio diário. E as instruções da nutricionista também. Bom dia. Deus abençoe o evangelismo. Bom dia com alegria. Bom dia, bom dia. Bela mensagem. Bom dia, pastor. Obrigado pela mensagem. Obrigado. Deus nos abençoe a todos. Obrigado pela mensagem, Amém. pastor. Obrigado. Valeu. Que o Senhor nos abençoe. Voltei. Amigo Daniel.
Um abração, meu amigo. Que Deus esteja contigo. Amém. Ótimo evangelismo. Com alegria, irmão Lúcio. Oi. Amém, amém. Prazer muito grande te ver aqui, meu amigo. Ei, pessoal, ore pela minha filha, que ela vai entrar na sala de cirurgia agora para a retirada da mama, lá no Hospital de Barretos. Vamos orar, minha irmã Lúcia. Amém, irmão Lúcio. Amém. Vamos orar assim. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria, abençoada. Ei, irmão João, bom dia.